Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Olá, tudo bem com você? Eu tô aqui no comecinho, antes da gente começar o podcast, para avisar que a gente teve um problema muito sério com o meu áudio nesse podcast. Então eu vou estar no começo, tá? Comentando um pouquinho, e depois só o Marcos e o Alexandre, que vão ficar comentando e vão finalizar o podcast. Meu áudio foi perdido, não teve como ser recuperado, então, para não perder o podcast, eu tenho que fazer uma regravação, eu decidi por publicar, tá? Então, bom podcast para vocês. What do you mean running this antique in front of an approaching aircraft? Don't you understand what I'm saying? Are you French? I'm British. Are you American? Can't you see this is an American base? But all this? We had no idea you were so advanced. What? Ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E aqui é Alexandre Nerdmaster do Paranerdia, de novo. Alexandre, essa coisa gostosa da internet, esse amigo, companheiro, sempre alegre, sempre feliz. É um prazer, como sempre, ter você aqui, meu amigo. Muito obrigado, amor. É um prazer também estar aqui neste que é um dos meus podcasts favoritos desde tempos outroras, que eu sou fã da época do Masmorra Erótica. Tem muita gente que nem sabe que a gente já teve esse título de blog e aí não entende muita coisa. Mas é uma coisa divertida. Ó, escutem lá o podcast que a gente gravou com o Alexandre, que a gente ganhou um selo do Alexandre, assim, que é um podcast com selo Nerdmaster Approval. É o Nerdmaster, isso, Nerdmaster Approval. Muito bom, eu sou uma pessoa que eu tenho muito orgulho dos selos que eu tenho, viu? Eu acho maravilhoso, eu tenho um selo de alguém que já não tá nem na terra mais com a gente, que é do Lucas Amura, então eu não importa quais blogs eu esteja, meus selos são lá. Fala do Amura Senpai não, senão eu choro. E a gente tem que falar porque ele tá dentro do coração, né? Falar e recordar é coisa de afeto, sabe? A pessoa tá existindo enquanto tá na nossa mente. Então eu tenho muitas recordações carinhosas, assim, de conversar com o Lucas, do afeto dele, da generosidade. Então, a questão é que eu tenho o selo do Lucas e tenho o selo também do nosso amigo Nerdmaster aqui, como um podcast recomendado. Então a gente não é pouca coisa não, viu? Olha eu, com certeza. Risadinha e tudo, né? É isso. E hoje, ouvinte, a gente vai falar do episódio The Last Flight, que é o último voo, né? A tradução. O episódio foi ao ar no dia 5 de fevereiro de 1960. Direção do episódio, William F. Claxton. O roteiro é do Richard Matheson. Estrelando ali, temos ali alguns atores legais, assim, que eu achei também, foi um episódio que eu curti. Tem o Kenneth Haig. Ele faz o Lieutenant William Terence Decker. Vocês vão lembrar dele, ele é o Brutus do filme Cleópatra. Sim. Aí a gente tem o outro personagem, é o Major General George Harper, que ele é vivido por um ator que é o Alexander Scurby. Ele era um cara aí basicamente um ator de TV. Né? Teve muitas participações aí em séries dos anos 50, 60, 70, enfim. E tem algumas participações em filmes, mas ele é um ator basicamente da televisão. E uma outra curiosidade, aí a gente tem o Simon Scott vivendo o Major Wilson, né? O Simon Scott também era um ator basicamente de televisão,
né? Tem uma ou outra participação em cinema, mas ele tá em muitas e muitas séries aí dos anos 60, 70, enfim. E uma curiosidade também é que vai aparecer um personagem que é um aviador idoso, né? Que é um marechal. Marechal não, como é a sigla dele? Ele é... É o vice-marechal do ar. Vice-marechal do ar, exatamente. Que é o Robert Warwick. E o pessoal talvez lembre dele, ele é o cara que ele era o Sir Geoffrey das Aventuras de Robin Hood, aquele que é com o Errol Flynn, né? Aquele filme dos anos 30. Então acho que talvez seja o filme onde o pessoal vai lembrar mais dele, até porque é um filme que passou muito na televisão. Esse episódio é o primeiro roteiro, mesmo do Matheson, né? Porque tem uma adaptação do Serling de um conto do Richard Matheson, né? Que é o And the Sky Was Open, né? Que é o E Quando o Céu Foi Aberto. Né, então isso daí na verdade seria realmente, apesar da ordem que está aparecendo aqui no podcast, né, que já tem outras coisas do Matheson, é o primeiro mesmo ali roteiro escrito pelo Matheson. O Matheson, ele era um baita de um roteirista, né? Não é à toa que depois ele trabalhou, ele e o Charles Belmonte trabalharam com o Roger Corman naquela série maravilhosa de filmes sobre as obras do Edgar Allan Poe, né? O Matheson tem muitos trabalhos aí, tanto para cinema quanto para televisão. E o Serling gostava muito do trabalho dele, né? Então, pro Serling deve ter sido também uma experiência muito boa poder trabalhar com roteiros dele. E como eram roteiros muito bem feitos, muito bem resolvidos, não tinha que o Serling mexer, né? Realmente. Ele reconhecia um bom texto quando ele via, né? Sim, com certeza. Não, cara... alguns dos melhores episódios da série clássica do Twilight Zone são sobre a batuta da escrita do Matheson, cara. O Matheson é um gênio. A gente não sabe por que aconteceu a viagem, a gente não sabe quais foram as peripécias físicas, quânticas que tiveram para fazer a viagem acontecer. A gente só sabe que teve a viagem. Ele atravessa uma nuvem, né? E essa nuvem coloca ele na zona do crepúsculo. Bom, obrigado. Acho que a gente podia dar a sinopse. O tenente voador, o tenente piloto William Terence Decker, do 56º Esquadrão das Corporações Voadoras Reais, que era antigamente o Royal Air Force da Inglaterra, alçou voo em 5 de março de 1917 numa patrulha com seu companheiro de viagem, Mackay. Só que eles foram, vamos dizer, surpreendidos por uma esquadrilha alemã. Ele tentou fugir, deu uma de covarde, só que ao pousar ele se viu numa situação muito inusitada, porque ele não estava mais em 1917, muito menos na França ocupada pelos nazistas. Ele estava em 1959, numa base aérea americana. O que Decker vai fazer nesta situação? Como ele vai sair deste problema? Saiba hoje neste episódio. Conforme a gente falou na parte das curiosidades, uma maior das curiosidades é você não ver a viagem, você não saber do que se trata a viagem, só soube que houve. A gente praticamente é o episódio todo só no presente, entre aspas, de 1959, na tal da base aérea. E, cara, mesmo sendo, novamente, tem o evento do bizarro, do inesperado, do que não dizer até do oculto na história, tem. Mas é muito pé no chão esse episódio, cara. Você consegue ver a situação pelos olhos tanto do Decker quanto dos militares da base, principalmente o tal do Coronel Wilson, né? Que é o Major Wilson, que é o cara que ficou, vamos assim dizer, mais perto do Decker nas conversas, cara. E os atores mataram a pau, cara. Ou interpretações maravilhosas, cara. Eu sinceramente, foi um deleite esse episódio, do começo ao fim, cara. Não tem nada pra falar mal desse episódio, mas nada mesmo. É um episódio impecável. Tanto o roteiro dele, ele é um roteiro muito preciso, e a maneira como o episódio foi
levado, né, a cabo, como ele foi, exatamente, essa questão de você não precisar ver como foi essa transposição que ele fez de uma época para outra, fica a cargo da sua imaginação. O episódio tem uma história, um drama, né, é uma história de segunda chances, de segunda oportunidade, de redenção, e isso está relacionado com essa possibilidade do cara voltar no tempo, né? Aliás, ele na verdade avançar no tempo e perceber a importância de um ato que ele poderia ter feito e não fez, né? Então isso é muito interessante. A gente tem um arco dramático completo aqui nesse episódio, que é o desse piloto da Primeira Guerra Mundial, que é um fujão, né? Ele é um cara covarde, sempre que ele tá em patrulha, ele se esconde nas nuvens, ele evita o confronto com o inimigo, expondo os companheiros dele a perigo, né? E ele vai ter todo um arco dramático ali que ele vai cumprir no episódio, vai ter uma possibilidade de ter uma redenção. Então é um episódio muito bacana mesmo, como você mesmo falou, Alexandre, muito bem atuado também. Ele depende muito dos atores, porque tudo é feito mais à base de diálogos, né? Apesar dele ter uma situação completamente absurda, né, fantástica, a gente compra essa história, ele convence plenamente. Né, e a gente compra o drama desse piloto. É bem bacana mesmo. É um dos episódios que eu mais gosto assim, da primeira temporada, na verdade. Cara, e uma coisa que me chamou muita atenção, Marcos, eu quero a tua opinião sobre isso também, a diferença entre os maneirismos do Decker, que é um cara da década de 17, para os maneirismos e modos de agir da galera de 59. Cara, são totalmente diferentes. O cara tá todo rígido, todo... Sim, senhor, não, senhor, do 17, enquanto que a galera de 59, não, tá tranquilo, tá na boa, tá na paz. Eu só não acredito em porra nenhuma que você tá falando, mas tá tranquilo, não tem problema não. Eles estão muito mais descontraídos, afinal eles não estão em época de guerra, né? Estão em Guerra Fria, mas eles não estão em época de conflito. E ele tem ele oscila entre esse comportamento rígido do militar e aquela postura meio de herói de filme antigo, né? Aquela coisa mais exagerada, enquanto que eles têm uma coisa mais sóbria. É bem legal isso também. É um daqueles episódios que terminou pra cima, né? Que terminou com otimismo, né? Porque o que acontece? O Decker se deu conta de que ele não devia ter abandonado o amigo, aí ele decide, bom, já que eu não tenho o que fazer aqui em 59 e eu não quero ver o velho bunda de chumbo de frente porque eu tenho vergonha de olhar pra cara dele, eu vou pegar meu avião e vou voltar pra 17, eu vou me enfiar de novo naquela nuvem e seja o que Deus quiser. No primeiro momento, o Major Wilson tenta impedir o Decker de decolar com o avião, porque afinal de contas ele ainda está como suspeito, né, na parada lá do negócio. O general, inclusive, teve a suspeita de que na verdade era tudo um blefe do cara que ele queria matar o vice-almirante, o vice-marechal, mas não era nada disso. Aí, não, eu tenho que salvar meu amigo, eu preciso salvá-lo, não me impeça tal e coisa. Tá bom, então vai, foda-se, se manda com essa porra desse biplano daqui, se manda daqui. Aí ele vai, e ele consegue, ele volta. Aí quando chega o vice-marechal, Macai, bunda de chumbo, ele chega lá pra falar, poxa, negócio tal e coisa. O senhor já conheceu o tal de Decker? O Terry Decker? Porra, claro que eu conheci, era muito meu amigo, salvou a minha vida, inclusive. Mas como? Como assim ele salvou sua vida? Estávamos nós numa patrulha, 5 alemães nos cercaram, estava tudo terrível, até vi o Decker subindo numa nuvem. O cara era uma nuvem branca? Sim, era uma nuvem branca. Como é que você sabe disso? Não é nada não, segue a viagem. Mas aí eu pensei que ele tinha fugido, tal e coisa, mas eis que de repente ele mergulha com aquele avião dele e começa a metralhar os alemães, detonou 3 alemães só numa patada só, mas infelizmente ele foi derrubado e morreu, mas graças a ele que eu sobrevivi. Cara, esse negócio foi tão sensacional, essa segunda chance do Decker, esse heroísmo. Cara, eu queria ter visto essa cena do mergulho e da destruição dos alemães. E depois, na Segunda Guerra Mundial, ele derrubou esse piloto que sobreviveu por causa da intervenção do Decker. Ele derruba 3 bombardeiros alemães que iam bombardear, iam fazer milhares de vítimas, né, na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ele meio que paga, né, esse favor que o Decker fez pra ele de alguma maneira com o heroísmo dele na Segunda Guerra. Muito interessante.
Uma cena que eu achei sensacional e que era muito bem interpretada, inclusive pelo seu Robert Warnick, que é quando o Wilson atrás dele... Nada não, senhor velho bunda de chumbo. O cara, oi? Como é que você me chamou? Como é que você sabe disso? E um twistzinho, né? Um twistzinho que você pode falar é que eles, no meio do episódio, eles pegaram os pertences do Decker, porque eles estavam investigando, né? Se o Decker era o que ele estava dizendo que era, né? Aí o Decker fugiu com o avião sem os documentos, sem as coisas dele que ficaram em 59. Aí quando eles mostraram o envelope com os documentos, o cara, caraca, maluco, é dele mesmo, nossa senhora. Muito bom. Muito coisa bom. Incrível, cara, esse episódio é sensacional, cara, é muito bom mesmo. Ele repete temas musicais do episódio que é o primeiro, né, da temporada onde está todo mundo, Where is Everybody? O Bernard Herrmann repete temas musicais aí. Sim. Né, nesse episódio. Aham. Bora, recomendação. Recommendation. Eu vou aproveitar que o tema deste episódio é viagem no tempo e quero fazer uma recomendação de um filme que ainda está hoje nos cinemas, espero eu até a data da publicação deste episódio, que é Vingadores Ultimato. Sim, tem viagem no tempo no Vingadores Ultimato. E sim, isso foi um spoiler, desculpa. Apesar de todo mundo sabia que ia ter viagem no tempo no Vingadores Ultimato. Isso estava desde os trailers. Agora, as teorias malucas que o povo está fazendo ultimamente, que eu participo de alguns grupos, principalmente no Telegram, e o que o povo está viajando na maionese, não, essa viagem no tempo não pode acontecer, o que o capitão fez, deixou de fazer, gerou problemas no contínuo do espaço-tempo do caramba 4. Ai, povo, não dá só pra pegar, sentar, assistir a porra do filme, comer a pipoca, segurar pra não fazer xixi nas calças, porque são 3 horas de filme, né? Mas fazer o quê? E só curtir a porra do filme, não. Tem que viajar na maionese mesmo? Oh, meu Deus do céu. Mas fica aí a recomendação, queridos. Vão assistir Vingadores Ultimato, que fechou, na minha opinião, com chave de ouro a saga de 10 anos de filmes da Marvel no cinema. Eu tenho 2 para recomendar. Um deles é o filme do Nicolas Meyer. O Nicolas Meyer era um cara que ele foi roteirista de vários filmes da série Star Trek. E ele dirigiu uma ficção científica em 79 chamada Um Século em 43 Minutos. Time After Time. Muito bom, muito bom. E o plot basicamente é o escritor de ficção científica H.G. Wells, vivido pelo Norman MacDowell. Ele vai usa uma máquina do tempo para ir atrás do Jack o Estripador no século XX. Se você não ficou interessado ainda nesse filme depois dessa pequena sinopse, né? E filme muito bacana, muito, muito divertido. Você tem a Mary Steenburgen e o David Warner. O trio principal ali do filme, eles estão matando a pau e se divertindo muito com os papéis. É visível assim que eles estão, né, curtindo fazer aquilo. Então, um filme bem gostoso, bem bacana. Passou muitas vezes na televisão no Brasil, né? Mas quem conseguir encontrar, vale muito a pena ver. Se eu puder fazer mais uma recomendação, é o filme do Makoto Shinkai, O Seu Nome. Ah, Marcos, sacanagem. Esse é pra chorar. Esse é triste. Isso mesmo. É triste e bonito, né? Ao mesmo tempo. Ele fala também de 2 pessoas que elas têm uma ligação, né? Que ela é uma ligação que ela acontece através do tempo e do espaço. E vai ter uma fortíssima influência na vida delas e na vida das pessoas que estão em volta delas. E tudo. Eu não vou entregar muita coisa, porque é um filme que é legal você ir descobrindo todos os detalhes e todas as consequências ali dos enredos ali que o filme tem, né? E é um filme também fortemente emocional, como outros filmes do Makoto Shinkai, né? É um anime, né? Um filme de então vale muito a pena e tal. Esse cara é um dos caras que eu mais curto hoje em dia de longas de animação japoneses, é o Makoto Shinkai. Vale muito a pena conhecer o trabalho dele, e esse filme é de chorar. Muito bom.
Muito bem, mais uma vez eu quero agradecer de novo a Madame Dona Angélica Reles e nosso querido amigo Marcos Noriega por este convite maravilhoso que está sendo gravar esta série sensacional que é o Além da Imaginação. E para vocês, queridos ouvintes daqui do Cine Masmorra, se vocês querem ouvir um nerd falando suas nerdices... Não é o Nerdcast. Você vai ter que ir em www.paranerdia.com.br porque eu não sou jovem, eu sou um Nerd Master. Mas esse podcast que você citou agora, o Paranerd, é bem melhor que o Nerdcast, viu? Desculpe. Pô, mil vezes. Eu só não queria ter pelo menos 1/10 da audiência dele, mas fazer o quê? A gente tenta, né? Então, www.paranerdia.com.br. Temos lá podcasts praticamente um por quinzena, porque a vida tá meio corrida, então eu não tô conseguindo gravar tanto podcast quanto a senhora Dona Angélica Reles e São Marco Noriega, que estão quase à beira da estafa mental de tanto que eles gravam, mas fazer o que? Eles amam isso, né? Infelizmente, no nosso mundo, a gente não consegue voltar no tempo para reparar um erro que a gente fez, mas a gente pode tentar fazer essa reparação no presente para que as coisas no futuro se encaminhem melhor, né? Então, como ter sucesso na vida mesmo sendo Zé Ruela, é meu livro. Estará em breve no Prelo. E eu parafrasearia Rod Serling na sua narração final de Hamlet para Horácio: há mais coisas entre o céu e a terra do que julga sua vã filosofia. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau!